Você alguma vez já ouviu falar nos povos indo-arianos ou simplesmente povos arianos? Neste vídeo eu quero falar em particular dos povos arianos, também chamados indo-arianos. O povo mais famoso ariano de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, foram o antigo Império Persa. Os persas, também chamados de medo-persas, eram um povo de origem ariana. Quem é o ancestral bíblico das várias tribos arianas? Existiram vários povos arianos, e no mundo, nos dias atuais, existem vários povos que são descendentes diretos dos antigos persas e das antigas tribos arianas. Por isso eu quero convidar cada um de vocês a descobrirem agora tudo a respeito dos antigos arianos, a descendência de Madai. O país do Irã, atualmente, ele é visto como sendo a pátria dos povos iranianos. Os povos iranianos, ou simplesmente povos arianos, eles são descendentes das antigas tribos arianas, que segundo a Bíblia, nós podemos ver algumas destas tribos, como por exemplo, os antigos persas e também os antigos medos. Os medos e os persas, ou medo-persas, ambos os dois povos eram povos de origem ariana. Segundo as tradições semíticas antigas, os arianos, ou simplesmente medo-persas, eles eram vistos como sendo descendentes de Jafé. Sim, Jafé. Jafé é considerado como sendo o pai dos povos indo-europeus. Todos os povos indo-europeus são descendentes de Jafé, segundo as tradições judaicas antigas e também a interpretação bíblica da tabela das nações. Então, Jafé, sendo o pai ancestral de todos os povos indo-europeus, ele também é aí o ancestral dos povos indo-iranianos, ou indo-arianos, ou simplesmente arianos. As interpretações semíticas vão dizer que Madai, filho de Jafé, tomou uma das filhas de Sem e então começou a ter filhos, e estes filhos deram origens a vários povos, e esses povos, no caso, seriam os arianos. Madai, portanto, é o pai ancestral das populações de origem persa, meda e de outras várias tribos arianas, como os partas e entre várias outras tribos que nós podemos ver que habitam grande parte da região da Ásia, do Sudeste Asiático e também do Leste Asiático. Algumas pessoas acabam confundindo os povos arianos com os povos semitas, mas isso é por conta da proximidade geográfica do Oriente Médio aí com a pátria, obviamente, deles, que é a terra do Irã, e o Irã está no Oriente Médio, e por conta de estar no Oriente Médio, os países em redor do Irã, ali que são descendentes aí dos antigos arianos, como por exemplo o Paquistão e o Afeganistão, entre outras regiões, o Kurdistão, também os curdos são descendentes dos antigos medos e se autodeclaram nos dias atuais como descendentes dos antigos medas. Obviamente existia ali uma ligação entre todas essas tribos, porque eram tribos irmãs. Os povos indo-arianos são uma coleção diversificada de povos indo-europeus que falam línguas indo-arianas. No subcontinente indiano, historicamente os arianos foram os pastores de língua indo-iraniana que migraram da Ásia Central para o sul da Ásia e introduziram a língua proto-indo-ariana. Os povos indo-arianos eram conhecidos por serem intimamente relacionados e pertencerem ao mesmo grupo indo-ariano racial que residia ao norte do rio Indo, uma conexão evidente em laços culturais, linguísticos e históricos. Como, por exemplo, hoje, os falantes da língua indo-ariana são encontrados ao sul do Indo, nas regiões modernas de Bangladesh, Nepal, leste do Paquistão, Sri Lanka, Maldivas e norte da Índia. Para aqueles que não sabem, a Índia, há muito tempo atrás, foi colonizada aí por tribos indo-arianas, pelas tribos arianas,
E os povos nativos da Índia eram povos dravidianos, de tez de pele mais retinta. Os povos dravidianos são os verdadeiros nativos aí da Índia. E então os dravidianos se misturaram aí com os povos arianos e então surgiu aí, no caso, os atuais indianos. Mas ao norte da Índia nós ainda podemos ver muitos povos mais predominantemente descendentes dos antigos arianos, mas a Índia em si é uma mistura étnica de arianos e dravidianos. A introdução das línguas indo-arianas no subcontinente indiano foi o resultado de uma migração do povo indo-ariano da Ásia Central para o subcontinente indiano do norte, atual Bangladesh, também a Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, etc. Essas migrações começaram aproximadamente em 1800 a.C., após a invenção da carruagem de guerra, e também trouxeram as línguas indo-arianas para o Levante e possivelmente para o interior da Ásia. Outro grupo de indo-arianos migrou mais para o oeste e fundou o reino de Mitanni, no norte da Síria. Isso em 1500 a 1300 a.C. O outro grupo era o povo védico. Christopher Beckenwith sugere que os Wusum, um povo indo-europeu caucasoide da Ásia interior, na antiguidade, também eram de uma origem aí indo-ariana. Os proto-indo-arianos, a partir dos quais os indo-arianos se desenvolveram, são identificados como a cultura Sintashta, uma cultura Shintashta, que é datada aí de 2100 a.C., e a cultura Andronovo, que floresceu a cerca de 1800 a 1400 a.C. nas estepes ao redor do mar de Aral, atual Cazaquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. O proto-indo-ariano se separou dos iranianos por volta de 1800 a 1600 a.C., mudou-se para o sul através da cultura Bactria-Margiana, ao sul da cultura Andronova, pegando emprestadas algumas de suas crenças e práticas religiosas distintas. De todos os povos indo-arianos, os que se destacam são sempre os persas e os medas, ou medos. Os antigos persas eram originalmente um antigo povo iraniano, de descendência madaíta, segundo as escrituras sagradas, que migrou para a região de Pérsis, correspondente à atual província iraniana de Fars, por volta do século IX a.C., juntamente com seus aliados compatriotas. Eles estabeleceram e governaram alguns dos impérios mais poderosos do mundo antigo, que são bem reconhecidos por sua enorme influência cultural, política, social, que cobriu grande parte do território e população do mundo antigo. Ao longo da história, o povo persa contribuiu muito para a arte e a ciência. A literatura persa é uma das tradições literárias mais proeminentes no mundo. Uma curiosidade étnica dos povos arianos, como medo-persas, partas e etc., é que estes povos são povos indo-europeus, e eles são povos bem brancos, e muitos deles têm olhos verdes e também olhos azuis. Muitas das vezes alguns deles têm cabelos, amarelados, e alguns chegam a ser até mesmo ruivos. A etimologia do termo persa, que é um etnônimo, é a seguinte: o termo persa, que significa da Pérsia, deriva do latim Pérsia. Ele, pela sua própria vez, é derivado do grego Persis, que é uma forma helenizada do persa antigo Parsa, que evoluiu para Fars, no persa moderno atual. Na Bíblia, particularmente nos livros de Daniel, Esther, Esdras e Neemias, é dado e escrito como Paras. Paras, no caso, é a versão aramaica aí de Pérsia. Uma curiosidade sobre os persas que a maioria das pessoas não conhece é que os persas, eles se chamavam de persas, mas o nome da tribo deles em si não se sabe ao certo. Muitos estudiosos acreditam que pode ser, na verdade, medas. Por isso é sempre escrito guerras médicas quando vai falar a respeito das guerras medo-persas, é sempre colocado o termo guerras médicas, por conta de que persa, na verdade, é o nome aí que é dado a uma das províncias do Irã, que é a província aí da Pérsia,
E por conta disso, esta província, uma região ali da Pérsia antiga, do Irã, eles acabaram se chamando todos de persa, coletivamente de persa, pelos ocidentais. Os ocidentais começaram a chamar todos eles de persa e todas ali as pessoas do Irã de persas. Mas na verdade, muitos deles poderiam ser de outras tribos arianas e não apenas aí do nome persa, ou da região da Pérsia, né? Obviamente o povo que habitava na região da Pérsia eram povos arianos, mas poderiam ali ser de outras tribos, como por exemplo dos partas, ou até mesmo dos medas, ou medos. A língua persa é muito confundida com a língua árabe, por conta de usar basicamente a mesma forma de escrita, mas a língua persa é bem diferente da língua árabe. O árabe é uma língua semítica, da família camito-semítica, é uma língua semítica antiga, falada pelas tribos nabatéias, entre várias outras tribos antigas aí de origem árabe. Já a língua persa é uma língua indo-europeia, também chamada de língua jafetita. Ou seja, o árabe e o persa, essas duas línguas são línguas diferentes, apesar de ter alguns empréstimos ali, um do outro por conta de proximidade geográfica ou convívio entre árabes, né, persas e árabes, e iranianos e árabes, mas a língua persa é bem diferente da língua árabe. São de famílias linguísticas diferentes. O árabe sendo da família semítica e o persa sendo da família jafetita, também chamada de indo-europeia. Outro povo que também é descendente dos arianos são os pashtuns. Os pashtuns, eles são descendentes dos antigos arianos, de alguma das tribos dos antigos arianos. Alguns acham que eles são descendentes dos antigos Paktas ou Paktians. E basicamente é esse o consenso que se tem a respeito de sua ascendência, mas muitas outras etnias acabaram ali se misturando com eles, mas a maior parcela genética de sua ancestralidade é provinda dos arianos, tanto que eles falam uma língua ariana, a língua Pashtun. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. E aí, me diga nos comentários, você conhecia a respeito dos pashtuns, dos persas, dos medos, dos partas, dos povos indo-arianos descendentes de Madai, filho de Jafé? Até o próximo vídeo do canal.